Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou idealizadora do projeto Mulheres da Bíblia. Eu estou aqui mais uma vez para a gente estar gravando um vídeo, compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Nessa tarde estou aqui gravando num lugar diferente. Se vocês perceberem que atrás de mim está a minha cozinha. Pois é, Deus tem falado algumas coisinhas comigo já há alguns dias, algumas semanas, e eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Porque as coisas de Deus são simples. E antes, quando eu gravava os vídeos, eu tentava, assim, fazer o melhor cenário, a melhor imagem que aparecesse atrás de mim, a melhor roupa, a melhor posição, a melhor câmera. E é lógico que nós devemos procurar fazer o melhor para o Senhor. Nós devemos procurar fazer o melhor sempre, em tudo na nossa vida. Mas às vezes Deus quer agir através da simplicidade. E Deus é assim, através da simplicidade. Você olha uma flor, daqui eu consigo ver meu jardim. Você olha uma flor, você olha uma plantinha, você olha uma formiguinha, você olha coisas assim que Deus fez, que são tão simples e são tão úteis. Se a gente vê a palavra do Senhor, nenhum membro do seu corpo é em vão. Nenhum membro do seu corpo é inútil. O meu dedinho, que parece não ter nenhuma utilidade, ele tem uma tremenda utilidade. Experimenta tirar seu dedinho e você vai ver que vai te fazer muita falta. Então, as coisas mais simples, que parecem tão banais, são coisas importantes para Deus. E aí Deus tem falado comigo, faça na simplicidade, faça aquilo que vier ao seu coração com simplicidade, não se preocupe como vai fazer, os recursos, apenas faça. Como costumo dizer por aí, é melhor o feito do que o não feito. Porque às vezes a gente está tão preocupada, né, com fazer isso, fazer aquilo dessa forma e acaba não fazendo. Porque é aquela mania de perfeição e a gente acha que nunca tá bom, a gente acha que tá sempre faltando algo e acaba não fazendo, acaba não passando, compartilhando aquilo que Deus tem falado no seu coração. E o mais importante é que eu compartilhe com vocês a mensagem, que eu compartilhe com vocês aquilo que ardeu o meu coração. O mais importante às vezes não é aquele discurso fenomenal que vai fazer levantar glórias e mais glórias dentro da igreja. Às vezes um simples testemunho da sua vida, algo que Deus fez, algo que Deus, bradou na sua vida, é o que vai edificar a vida de uma irmã ou de um irmão que possa estar te escutando. Então Deus tem falado comigo sobre simplicidade. Deus tem falado comigo sobre confiança. Você confia no Deus que você serve? Lá na minha igreja está tendo um curso. Não é bem um curso, né? É um encontro de mulheres que acontece às terça-feira. E nesse encontro de mulheres que encontra terça-feira, nós estamos estudando o livro de Neemias. E nessa última terça-feira eu fiquei, assim, impactada com o que Deus falou no meu coração através daquele trecho que a gente estava estudando. No dia seguinte eu ia fazer uma palestra. Eu ia fazer uma palestra corporativa, né, para algumas mulheres numa empresa. E eu estava muito temerosa, porque era a primeira vez que eu ia fazer isso. E eu não sabia, assim, eu já tinha trazido palavras, já tinha feito vários trabalhos com mulheres, participar de reuniões, várias coisas eu já fiz. Nunca tive medo de falar em público, nunca tive medo de me apresentar, nunca tive medo de me expor, nada disso, não sou tímida, mas era um trabalho diferente. Né? Realmente eu estava sendo ali oficialmente convidada a ser uma palestrante corporativa. E eu estava com muito medo, preocupada se eu ia realmente dar conta do recado. E quando eu cheguei lá, aliás, no dia anterior, eu fui na reunião, que ia ser uma carta, então a reunião com as mulheres era na terça. A gente estava estudando ali o texto de Neemias, capítulo 4, do verso 6, mais ou menos 7 em diante, quando a gente vê ali Neemias recebendo ameaças, né, de Sanbalate, Tobias e tudo mais. E Neemias, ele muito confiante, ele simplesmente faz uma oração, ele dá ordem aos trabalhadores da obra, ele cria estratégias, dá ordem das estratégias para os colaboradores e depois disso tudo, ele continua o trabalho, continua a sua obra.
E aquilo me impactou muito, porque a confiança que Neemias tinha no Deus que ele servia, a confiança que Neemias tinha no propósito que Deus tinha na vida dele, a confiança que Neemias tinha naquilo que Deus chamou ele para fazer, no propósito que ele tinha um propósito, ele tinha uma missão e não tinha nada que fosse impedir ele de fazer. E ele simplesmente foi lá e cumpriu o seu propósito. E não ia ter Sambalate, Tobias, Gesem, ninguém que fosse impedir. Ele, árabes, tem uma parte que fala de árabes, de não sei o quê. Ninguém impedia ele de fazer a obra dele. Porque Deus me mandou vir aqui fazer essa obra, reconstruir esses muros, levantar esses muros novamente, fechar essas brechas, construir os portões. Então ele não tinha medo. Tem uma palavra engraçada que se fala, mas agora eu esqueci. Ele não tinha nenhuma dúvida em momento nenhum. Podia vir a ameaça que for, que ele falava o quê? Estou numa grande obra que eu não posso parar. Eu sinto muito, mas eu não posso te dar atenção. E aí eu conversando com essa minha amiga que vai fazer eu estava conversando com uma amiga agora à tarde, pelo WhatsApp, participando do grupo, que ela vai fazer um trabalho agora em abril. E ela colocou assim: irmãs, orem por mim. No final ela botou: orem por mim, porque o cão já está se levantando. E eu comecei a rir, eu falei assim: deixa o cão para lá, né? E falei para ela: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra está no livro de Tiago, no Segundo Testamento, Tiago, nas cartas a Tiago, de cartas de Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, sujeitem a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sujeitem-se a Deus, sujeitem-se à vontade dele. Se ele te chamou para algo, se ele te colocou no seu coração que você pode fazer algo, sujeite-se a Deus. Mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo quer é te distrair, é te tirar do teu foco, é te tirar da tua direção, é te tirar do propósito ao qual Deus colocou no seu coração. É fazer você sentir medo, preocupação, ansiedade, sentimento de incapacidade, de inferioridade. Achar que é coisa da sua cabeça, que não foi Deus que falou com você. Então, meu irmão, minha irmã, tenha fé. 3 coisas que eu quero falar com você hoje: simplicidade, confiança e fé. Aqui no livro de Tiago, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o outro celular. Eu achei uma coisa aqui muito interessante, que o livro de Tiago, ele tem como chave a carta de Tiago, né? Eu estou confundindo tudo aqui, evangelho com carta, não sei. A carta de Tiago, ela tem como principal nos ensinar a receber sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é assim: peça e ele vai te dar com liberalidade. Peça sabedoria a Deus, ele vai te dar com liberalidade. Ele vai derramar sobre a sua vida sabedoria. Quanto mais próximo você estiver disso, quanto mais você se aproximar disso, como diz aqui, portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Logo em seguida do versículo diz, no versículo 8, esse é o 7, depois vem o 8, cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Então, peça a Deus simplicidade, para que você haja na simplicidade, porque Deus age na simplicidade. Chega de viver preocupada, ansiosa, sabe, nervosa, sentimentos que não provêm de Deus. Tenha confiança que Deus é contigo todos os dias, da hora que você acorda, da hora que você deita, que Ele está cuidando da sua casa, da sua vida, dos seus filhos, do seu casamento, do seu trabalho, tudo está nas mãos dEle. Tenha fé. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio, já deu certo. Já deu certo. Seja o que for que Deus tenha colocado no seu coração, seja qual for o propósito que Deus tenha com você, já deu certo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar.
Amém? Olha, um beijo. Deus abençoe a sua vida. E se essa palavra fez sentido para você, por favor, compartilhe com outros.